Olá, nós estamos começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Hoje eu estou com a nossa equipe de psicologia de Uberlândia, com a Vivian Bandeira e com a Tatiane Oliveira, e eu sou Maria Carolina Tomé. Hoje nós vamos dar início a um papo muito importante, né? Nós estamos num mês que se discute a valorização da vida, e nós aqui no Gabarito entendemos que esse papo aqui era muito importante para as nossas famílias, para os nossos estudantes, professores e funcionários entenderem o nosso papel dentro da instituição, visto que quando a gente valoriza a vida, nós temos que valorizar, portanto, a nossa saúde mental, o cuidado com a saúde mental. Que é um lugar que ainda permeia muitos tabus, muitas dúvidas. Então, essa nossa conversa também tem como foco esclarecer algumas questões, né, gerar curiosidade. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é o que faz um psicólogo escolar. As pessoas, de modo geral, conhecem o psicólogo clínico, né, que é aquela figura que tem uma clínica, que você vai em busca, né, de uma conversa individual. E o que faz o psicólogo escolar? Ele é um psicólogo que é especializado nas relações de aprendizagem e tudo que permeia essas relações, que sejam as questões sociais, as questões emocionais, familiares, físicas, de desenvolvimento neurológico. Então, nós somos essas figuras, né? E eu gosto muito desse papel, porque é um papel, eu brinco que é muito completo e muito complexo. Porque quando você olha para a relação de aprendizagem, você não olha... Lógico que a gente olha com muita profundidade para o aluno, mas a gente olha para a instituição que ensina e aprende, a gente olha para o professor, a saúde mental do professor, as relações que ele estabelece com os colegas, com o aluno, a direção, a coordenação, os funcionários. Então, é toda essa esfera da escola, o psicólogo escolar está envolvido. E aqui no Gabarito é assim que a gente trabalha, né? Desde o início do ano, com a formação dos nossos professores, né? Esse ano nós começamos com um debate muito importante sobre a diversidade dentro de sala de aula, que foi conduzida pela equipe de psicologia. Sim. Gostaria de lembrar que as nossas outras unidades, de Uberaba e de Araxá, também têm suas psicólogas, né? Que nós temos o mesmo trabalho que ele é desenvolvido em todas essas unidades. É importante lembrar disso. Um trabalho muito importante, portanto, com professores de formação, para esse olhar dessa relação de aprendizagem mais complexa. Nós estamos aí sempre num trabalho multidisciplinar, com as nossas coordenações, com as direções, né, para olhar para as questões de conflitos, né, dentro da escola, que escola, né, é um lugar de muitos conflitos, ainda bem, porque a gente aprende com eles, mas eles precisam ser mediados e o psicólogo tem muito a contribuir com isso. Com os professores, então com os alunos, que é essa relação mais direta, que tem a questão do atendimento mais individualizado, mas existe um espaço do grupo que ele é fundamental, né? Então, às vezes acontecem umas confusões, né? O meu filho vai ter um atendimento clínico na escola? Não, ele vai ter um acolhimento, uma escuta aprofundada, mais pontual, diante de uma demanda que ele tem naquele momento. E com os funcionários também é a mesma coisa. Então, o que eu acho importante a comunidade entender é que tem um trabalho que ele acontece desde o começo do ano, né? Ao longo desse ano, com todos esses atores, até o final do ano. Que, lógico, nesse mês a gente tem uma discussão mais pontual, mas é importante que as pessoas entendam que esse trabalho ele é contínuo, né? Aqui dentro. Então, dito isso, Vivian, eu queria que você contasse para nós, até para a gente entender a importância, né, desse cenário da saúde mental hoje, quais têm sido os dados relevantes, né, que têm sido estudados a respeito de saúde mental das crianças, dos jovens? Certo. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas fontes que eu acho que são marcantes e importantes para a gente, então eu peguei dados da OMS. E aí a OMS traz para a gente que os transtornos comportamentais, mais precisamente na infância, eles são a sexta maior causa de doenças na adolescência e na adultez. Então, por isso que é muito importante da gente frisar um bom tratamento, um bom acompanhamento dessas crianças na infância, porque senão a gente vai ter muita consequência daí para frente.
E diante disso, a gente vê a estatística que de 10 a 20% dos nossos adolescentes que vivenciam problemas de transtorno mental, eles têm algum tipo de tratamento, mas ainda assim são tratamentos inadequados. Então, isso faz com que esse tratamento não seja eficiente e para que esses adolescentes, né, que não foram tratados na sua infância nem adequadamente na adolescência, ele tenha reincidivas ao longo dessa vida. E aí a gente entende que numa vida adulta será muito mais problemático para se tentar reverter um quadro de transtorno mental do que se ele fosse melhor, né, acompanhado na infância e na adolescência. E aí tem uma outra questão que eu acho que é um ponto muito fundamental. Quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente frisa muito a questão do suicídio, né, para a valorização da vida. Então, tem o dado também que a OMS traz para a gente, que 62 mil adolescentes, e esse é um dado um pouquinho mais antigo, mas eu vou trazer alguns dados que são mais recentes para a gente conseguir entender, que morreram por essa questão de autolesão. Então, 62 mil. É muito adolescente que a gente perdeu por questão de transtornos mentais que não foram cuidados e que foram negligenciados, né? Então, diante disso, estima-se, e aí o Unicef traz esse dado para a gente, que 1 a cada 6 meninos e meninas entre 10 e 19 anos de idade vive com um transtorno mental, e essa parcela exposta, ela tem muito mais tendência à automutilação, que é um dos sintomas que a gente tem quando a gente fala de diversos tipos de transtorno. A gente não está falando só de uma depressão. A gente pode estar falando de uma ansiedade, de uma bipolaridade, de uma esquizofrenia, enfim, de uma vasta gama, né, de transtornos quando a gente conversa sobre essa questão de saúde mental. E aí, o último estudo que eu peguei, que eu achei muito interessante, que ele é um estudo realmente recente, foi um levantamento feito nas fontes do ESUS, né, que é o nosso sistema eletrônico de dados do SUS, e ele veio para nós através da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é no espaço público quem cuida dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade com os transtornos mentais, né? E aí, eles trazem para a gente que, na história, desde que a gente começou a contabilizar dados, na história dos transtornos mentais, é a primeira vez que as crianças e adolescentes eles têm um índice mais alto de ansiedade e depressão do que em qualquer outra época em que o SUS é existente para nós. Porque aí a gente está falando de compilar dados de uma rede única, né, de saúde, e que aí também as nossas redes privadas, elas também alimentam esse sistema eletrônico. Mas quando a gente traz esse dado, né, de que houve esse aumento, é importante a gente pensar que sempre tem uma subnotificação. E aí, essa subnotificação a gente entende que pode ser porque o sistema não está sendo alimentado da forma que deveria, e também porque não são todos os casos que realmente são notificados, não são todos os casos que são levados ao conhecimento da saúde para que ele seja contabilizado, né? E aí, eu trouxe esses índices aqui para a gente entender o quanto que isso é alarmante, né? Então, para cada 100 mil... Esse estudo ele foi feito de 2013 a 2023, então a gente tem essa janela aí, entendendo que o marco foi a pandemia. Sim. Então, não adianta a gente querer negligenciar a ideia da pandemia nas nossas vidas, porque ela foi um divisor. Foi. Né? E dentro da escola, a gente entende o quanto que é caótico a gente perceber o antes da pandemia e o depois para o marco de desenvolvimento. Neuromotor, de fala, cognição, né? De todas essas crianças e adolescentes. Então, para cada 100 mil pessoas da mesma idade, de 10 a 14 anos,
125,8 pessoas sofrem com ansiedade. E aí a gente não vai estar nem falando da infância, eu vou estar fazendo esses marcos aqui já em um início de pré-adolescência para já uma adolescência. Então, de 100 mil, né, 128,5 vão estar sofrendo com ansiedade. Quando a gente fala dos meninos que já entraram na adolescência, que é de 15 a 19 anos, nessa mesma proporção, de 100 mil pessoas dessa mesma idade, 157 vão sofrer, e aí a gente fala de uma ansiedade. E quando a gente vai comparar com os nossos adultos, de 20 anos ou mais, para cada 100 mil adultos dessa idade, de 20 anos ou mais, é 112,5. Então, a gente tem uma disparidade de quase 18 pessoas aí nessa lacuna a mais, né? Quando a gente fala dos nossos jovens. E aí, a depressão também apareceu nesse estudo, quando eles trazem que nos nossos jovens, e aí a depressão, ela aparece muito mais nos adolescentes do que nas crianças, e a gente entende que, naturalmente, a idade da adolescência ela já é um pouco mais caótica, né, dos adolescentes, que já existe uma tendência à depressão, mas que também é muito alarmante quando a gente pensa que para cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 anos, 130,4 sofrem de depressão, em comparação aos jovens de 20 anos ou mais, que são 128 pessoas depressivas para cada 100 mil com a mesma idade. Isso também é muito alarmante. E pós-pandemia, a gente vê que teve o aumento de diagnósticos do TDAH e do TOC, também com esse aumento para as nossas crianças e já os adolescentes de fato, né? Então, diante disso tudo, a gente precisa de parar para poder pensar se realmente a gente está conseguindo entender e trabalhar o que é a saúde mental, né? Existe uma questão, parece que a gente ainda está com dificuldade de ter consciência do cenário, né, que se apresenta para todos nós, né, com relação a que tipos de desafios a contemporaneidade oferece. E o lugar das emoções, o lugar das relações sociais, o lugar da construção de um projeto de vida, ele é muito mais complexo do que era há 20 anos atrás. Com certeza. A forma como as coisas se apresentam para um jovem, né, entender da sua identidade, entender quem ele é, para onde ele quer ir, é muito mais complexo do que da história do pai dele, do que da história do avô. E como tem muitas famílias nos ouvindo, existe um limite tênue, né, nas famílias ainda entre, será que isso que meu filho está fazendo é um jeito dele chamar a atenção ou tem alguma coisa acontecendo? O que eu acho que é importante das pessoas entenderem é não fique na dúvida. Não deixe, será? Com certeza. Porque cada pessoa tem uma forma de mostrar que está em sofrimento, né? Não Sim, existe um jeito único. Então, a gente tem uma comunidade com muitas possibilidades de buscar ajuda em saúde mental, né? Hoje, né, cada dia mais está mais acessível. Né? Porque já foi bastante inacessível, mas agora já tem para a população em geral, né, ter acesso a um cuidado em saúde mental. Teve uma melhora, precisa melhorar muito mais, mas já teve uma melhora. E que eu acho que um recado importante é que as pessoas procurem ajuda para os seus filhos, né, pelas crianças. Mas é uma criança. Procura ajuda, vai tentar entender o que está acontecendo, né? Não leva em consideração, talvez seja só um tempo, uma etapa. Não, procura ajuda, porque viver está sendo muito complicado mesmo, né? Falando nisso, Tati, a Tatiane é a nossa psicóloga do 3º ano, do pré-vestibular, que está aí na ponta, né? Sim. Das decisões, você está aí com as angústias desses meninos que estão tomando as decisões para o futuro. Sim. Pensando neles, mas também pensando de maneira geral nas crianças e nos jovens, quais questões socioemocionais você acha que são mais desafiadoras hoje em dia para um estudante, né? Como é que você entende isso?
Bom, entendo que é importante partir do ponto de entendimento do que é escola, para além de um espaço de transmissão de saberes e conhecimentos técnicos, de preparação para uma aprovação no vestibular, mas como um lugar mesmo de socialização, de desenvolvimento, de construção de experiências, de construção de si, da imagem de si, e o quanto que isso é importante para essa criança, para esse adolescente, ir compreendendo mais sobre ele, sobre a sua própria identidade, sobre as suas relações, e que são questões que vão acompanhá-lo ao longo de sua vida. Então, compreendendo isso, né, entendo que um dos pontos principais que a gente pode destacar, primeiro, é a questão das relações. E aí, quando a gente fala das relações, a gente fala das relações familiares, e aí cada família tem a sua dinâmica, a sua forma de ser, a sua forma de se apresentar, e o que é vivenciado naquela família tem uma influência direta no comportamento daquela criança, no comportamento daquele jovem, que pode aparecer na escola e geralmente aparece mesmo, né? A família é um importante ambiente de socialização também, existem outros espaços. Então, o que esse jovem, o que essa criança vive ali, o que ele aprende ali, ele traz para a escola. Então, questões familiares que são vivenciadas, conflitos, isso são questões que aparecem também. E aí, cada um, dentro da sua faixa etária, vai comunicar da forma como consegue. E aí que a gente vê muito da questão, por exemplo, da queixa escolar, né? Que a gente vê essas questões do comportamento, geralmente apontada em sala de aula, na relação com os outros colegas, e visto muito como uma coisa disfuncional e muito pertencente, individualizado àquele estudante, né? Como se fosse um problema nele, mas é algo tão complexo, e eu entendo que tanto os dados como que a Vivian trouxe aqui, como até a contextualização que você trouxe, são importantes para a gente entender saúde mental como um processo muito complexo. Então, quando surge alguma questão comportamental, alguma questão emocional ali no contexto escolar, isso está refletindo muitas outras questões por trás. Então, tem a questão da família, tem a própria socialização com os colegas mesmo, de classe ou do colégio como um todo. E entrando nisso, né, a gente pode também destacar sobre a questão da diversidade, sobre a questão do bullying, a questão da inclusão, que são questões que têm fortes impactos, tanto na autoestima, na autoimagem daquela criança ou daquele jovem adolescente, como também na forma dele, assim, de se comportar, no desenvolvimento de algum tipo de sofrimento psicológico também. Então, essa é uma outra questão que é vivenciada, que eu entendo que é um desafio para as escolas de uma forma geral. A relação com os professores, a relação com a forma de aprender, porque quando a gente fala, né, de ensino, aprendizado, sobre esse processo, existem várias discussões em torno disso, e existe uma forma que tradicionalmente é dita, né, como a que deve ser passada, como que o aprendizado tem que ser passado, mas o quanto que cada um é muito individual, né? Cada um tem a sua subjetividade, a sua forma de aprender e a sua forma de colocar esses conhecimentos adquiridos em ação, porque é importante que tenha esse sentido também, né? Que seja aplicado não só numa prova, mas que ele identifique esse sentido como um todo na vida dele. E no meio de tudo isso, as questões emocionais. E eu entendo que os dados que a Vivian trouxe aqui são fundamentais. Então, esse conhecimento de si, esse conseguir nomear as emoções, que emoções é essa que eu estou sentindo, de que forma eu manifesto isso, de que forma eu aprendi a manifestar isso, de que forma eu aprendi a esconder, a partir de que momento isso é um transtorno, mas até que ponto também é algo esperado para aquilo que aquela criança ou que aquele jovem está vivenciando. E já pensando em específico, né, nesse contexto dos jovens, dos adolescentes, essa pressão por uma escolha. Porque quando chega esse momento de vestibular, é como se, nossa, agora eu tenho que ter certeza absoluta do que eu vou fazer da minha vida. Para sempre. Para sempre. E eu tenho que escolher a coisa certa, porque se eu não escolher, eu vou me arrepender, eu vou perder tempo. E aí eu não vou conseguir chegar lá na frente e realizar os meus sonhos. E calma, né? Acho que tem esse contexto, né? Que se cria uma pressão aí, que é importante saber olhar para isso, saber se desmisturar disso e buscar muito mais o autoconhecimento do que necessariamente atender a essa pressão, né? Mas entender, não, mas o que eu quero, o que faz sentido? Esse caminho, ele é válido para mim? Esse caminho faz sentido para mim? Porque não é a única alternativa que existe. Então, entra muito nesse aspecto também, sobre como lidar mesmo com
com gerenciamento do que vai acontecendo, dessa pressão, das próprias questões pessoais, relacionais, ou entendendo como os principais desafios. A gente está num momento muito interessante das discussões sobre habilidades socioemocionais, né? Na escola. Porque a gente tem isso sendo discutido muito claramente na base, né, curricular, comum curricular. E é uma discussão muito rica no sentido de dizer que as pessoas, elas são muito mais, ou falando melhor, elas estão para além da cognição. Isso. Ou que a cognição envolve, né, a articulação de muitas outras questões, como a emocional, a social, a relacional, a física. E então, se a gente pensa desde lá dos pequenininhos, essa discussão, né, que a gente tem aqui na escola de formação socioemocional, no sentido de cuidar da questão cognitiva, mas entender da importância dessa criança ir aprendendo a se reconhecer, né, a nomear as emoções, aí um pouquinho mais velha já ter uma autorregulação, né, mediar conflitos, saber resolver um problema, saber organizar sua mala, para no Fundamental 2 já ter essa maior compreensão do autoconhecimento, conseguir se enxergar, né, ter um olhar mais crítico sobre a vida, para quando chegar no ensino médio, ter mais tranquilidade para fazer uma escolha. Ter mais ferramentas, ter mais consciência de quem é. Então, eu fico muito feliz com esse momento, que eu acho que a pandemia, né, levantou essa bola. E isso ficou, eu acho que sempre existiu, mas ficou mais visível. Né, e aí nós estamos vivendo esse momento na escola, essa discussão importante. Carol, deixa eu só complementar essa sua fala, que eu acho extremamente importante. Que, assim, quando você fala desse olhar dos primeiros anos, né, do infantil, depois passa pelo Fundo 1, 2, até chegar no médio, a gente também consegue perceber o quanto que as nossas primeiras infâncias, elas são negadas, né? Quanto que a nossa sociedade, ela ainda precisa de caminhar para a gente ter um outro tipo de olhar para as nossas crianças. Porque, por exemplo, quando eu falo desses dados e eu faço uma pontuação que é de 10 anos para frente, esses dados da RAPS, que é um sistema nosso do Brasil, não é de fora do Brasil, se a gente não fala de crianças de 9 anos para baixo, é porque elas são subnotificadas. Então, a gente não está olhando para elas, né? Então, é muito importante quando você traz essa ideia de que a gente tem que olhar para a parte emocional e social das primeiras infâncias para a gente construir uma adolescente e um adulto forte. Isso é muito legal, porque eu tô lá com os pequenos, né? Eu tenho esse privilégio maravilhoso. E a gente, assim, a ideia de como é que é saúde mental na primeira infância. Eu acredito que saúde mental na primeira infância tem a ver com respeitar o lugar da infância. Isso mesmo. Prioritariamente, assim, como que essa criança pode vivenciar toda a sua potência de criança. E, basicamente, tendo a possibilidade de brincar, que é a ferramenta mais importante de uma criança. Com certeza. E hoje, cada dia mais, eu vejo que os meus meninos brincam menos. Né? São cheios de tarefas, são cheios de atividade. E aí eu, como psicóloga, tenho que virar para a família e falar, que hora que ele brinca? E aí os pais se espantam. Por que brincar? Porque o brincar, inclusive, terapeuticamente, se a gente for falar uma criança que está em acompanhamento terapêutico, por exemplo, ele também viabiliza uma série de aprendizagens. Então, você estar nesse lugar do terapêutico, ótimo, mas essa criança precisa brincar também, interagir com os amigos sem mediação de adulto. Ela precisa ser criança. E mais, para que eu percebo também, o respeito à rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de preferência até na primeira infância, de mínimo uso de telas. Com brincar, certeza. relacionar, interagir, a presença segura dos responsáveis dessa criança. Então, eu percebo que saúde mental na infância tem muito a ver com isso.
assim. Sim, com certeza. Quando a gente vai pensando, então sim, nós temos que olhar para a saúde das nossas crianças, bem pequenas. Bem pequenas, exatamente. Meninas, como que o psicólogo, então, pode ajudar dentro da escola, né? Nessas discussões, nesse cuidado, na prevenção, no acolhimento. Quem vai começar? Muitas coisas. Então, eu acho que são diversas maneiras que a gente pode utilizar como técnica, né, dentro da psicologia, para a gente conseguir estar alcançando, né, os nossos pré-adolescentes e adolescentes, quando a gente fala da unidade 1 e 2, né, que são fundamental 1 e médio. E eu falo que, assim, essa ideia de entrarmos em sala de aula, da gente ter esse primeiro contato com os meninos e falar, olha, existe uma figura de um psicólogo dentro dessa escola, né? Esse espaço está aberto para vocês. A ideia das conversações, e aí é muito perceptível nesse ambiente hoje, de que, obviamente que todas as turmas elas têm perfis diferentes, mas pelo menos nessa minha prática, enquanto eu estou aqui no Gabarito, eu vejo que os meninos eles gostam muito mais de ter uma conversa livre do que, às vezes, uma dinâmica que é mais estruturada. Porque eles têm condição de trazer vários outros elementos que talvez aquela dinâmica que é um pouco mais fechada e restrita para um assunto em específico, ele não consiga alcançar, né? Então, eu tô percebendo que essa dinâmica é muito legal com os meninos, de ouvir. O que vocês querem falar hoje? Eu quero que vocês sejam os donos dessa palavra, eu vou só mediando. Então, eu falo que esse contato é muito importante. Eu falo que estar no pátio com eles, no momento de intervalo, é muito interessante para você ver como eles se relacionam entre os pares. Mas eu falo que também é muito importante a gente transitar pelas outras áreas, como você trouxe no início da fala, né? Que a gente não trabalha só com os nossos alunos. Eles são o nosso resultado final. Mas estar em contato com as coordenações, com as meninas do pátio, né, que são ali diretamente com eles, com os professores, e isso nos clareia muito quando a gente vai ter esse contato mais de perto, inclusive quando a gente vai fazer o acolhimento. Eu queria falar o que eu acho mais interessante, que para mim é muito gostoso o nosso trabalho, é que é um trabalho, nosso lugar, né, institucional. Que é um lugar que as pessoas que nos procuram, elas sabem que ele é um lugar que não tem julgamento. Isso. E isso é muito libertador, né? Porque às vezes, eu quero falar com a minha mãe, mas eu sei que talvez ela não vai me... Ela vai já ficar brava, ela vai... Não vai entender, Ou né? minha colega tem a mesma idade que eu, aí não sei se ela vai entender. E mesmo os pequenos lá, eles me procuram, falam, tia Carol, eu posso falar com você? Com as temáticas deles, né? Principalmente das relações de amizade, né? Sim. Que com os pequenos isso pega muito. Sim. E que também a gente não está ligado nessa questão da sanção, né? Sim. Que também é muito libertador. Nós estamos ali para fazer essa mediação. Lógico que nós estamos sempre presentes nas tomadas de decisão, em conselho de classe. Sim. Mas não somos nós que falamos, olha, advertência, suspensão, né? Então, é um lugar de muito acolhimento. Eu brinco que é o coração da escola. Com certeza. Né? É um pouco clichê, talvez, mas é isso. É onde é esse lugar do acolhimento, do pulsar, de um olhar, de uma escuta mais cuidadosa. Então, é um lugar que eu gosto muito. E eu acho que o principal, né, que vocês trouxeram, que não é esse lugar estruturado, o que também exige de nós muito jogo de cintura, porque é muita abertura mesmo que você precisa ter para o que vai vir, para o que vai aparecer como demanda, de onde virá também. Mas eu entendo o papel do psicólogo muito como esse lugar de se colocar à disposição mesmo e receber o que se apresenta ali para ele, né? E a partir disso, construir em conjunto, construir coletivamente essas estratégias. E um ponto principal que a Vivian trouxe, que eu acho que é muito importante ressaltar, que nós estamos aqui, acabamos nos aproximando mais dos estudantes, né, dos meninos, mas não só, né, nós estamos inseridos na instituição como um todo, né, com esses ouvidos, esses acolhimentos e tudo que a gente faz para todos os atores envolvidos nesse cenário. Então, não tem como falar uma receita de bolo,
mas com certeza é esse lugar de abertura e, como eu disse, de muito jogo de cintura. E realmente, quando você está nesse lugar da psicologia escolar, você acaba recebendo muita coisa que ali na lida, no cotidiano, não fica explícito. Sim. Né? Nem sempre encontra espaço para surgir. E você acaba, muitas vezes, nesse lugar de confidente mesmo. E aí, com aquela escuta, você já vai pensar todos os processos como um todo. Caramba, mas essa informação que chegou aqui, como que poderia ajudar? Como isso poderia, né, se encaixar aqui? Que solução, que alternativa que a gente poderia encontrar? Mas pensando em termos mais práticos também, acho que na conversa a gente meio que já foi falando sobre a questão da formação continuada, de identificar as demandas, o que é necessário, né? É uma formação junto com todos os atores da escola, quais temas que estão mais sensibilizados por esses meninos nesse momento, quais são esses temas, quais são essas informações que a gente tem que levantar, na participação, assim, dessa relação da escola com a família, né, de receber essa família, ouvir essa família, entender como que essa escuta, esse acolhimento também vai contribuir para pensar em intervenções. Então, acho que é isso. E eu fico pensando numa questão também e que eu me surpreendo em muitos momentos quando a gente fala desses outros atores, né, dessa equipe multidisciplinar. E aí, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar que a gente trabalha, a família está incluída, né? Sim. De que um dos papéis que nós psicólogos ocupamos é de levar um olhar também desse processo do desenvolvimento. Porque quando a gente fala de um processo de desenvolvimento humano, a gente entende que dentro da pedagogia, dentro das várias áreas, né, que existem dentro de uma escola, eles estudam isso de uma forma muito mais superficial do que nós, né, na psicologia. Então, quando a gente vai pontuar isso com a família, a gente consegue aprofundar muito mais para que eles se façam entender desse processo que o filho deles, né, está passando. E isso, em muitos momentos, a gente vê que é uma virada de chave para a família, na tratativa com esse filho, no auxílio para com a escola, porque a gente não faz nada sozinho. Não. Né? Então, acho que essa questão também pega bastante, que a gente precisa de valorizar quanto lugar de psicólogos. Com certeza. Né? É isso, né? É muito trabalho, é um trabalho de muito dos bastidores, né? Que nós estamos aí acompanhando a escola, pensando a escola, né? Em seus bastidores e pensando em intervenções de qualidade, que possam chegar até as famílias, até os professores, a nossa equipe, até os alunos, os funcionários. Então, essa conversa que a gente queria trazer, né, para quem nos ouve hoje, para entender como é que funciona o trabalho da equipe de psicologia da escola. Nós nos colocamos à disposição para quem quer, né, tirar alguma dúvida, quem quiser nos procurar, tem como nos achar, sugerir coisas, né? Nós estamos aqui abertos a essa discussão, mas a princípio o que a gente queria era se apresentar, né, num mês que discute coisas tão importantes, mas dizer que aqui na escola todo mês é mês de discutir coisas importantes, né? Nós estamos chegando num momento importante de decisão de vestibular, de final de curso, né? Dos meninos aí nas provas finais, eu lá com os meninos fazendo transição, né, para a alfabetização, os outros para o Fundamental 2, né, e esses pais muito angustiados. Então, nossa ação está aí, todo dia, né, no chão da escola, cuidando de todas essas pessoas. Eu queria agradecer muito por vocês, pelo trabalho de vocês, de toda a nossa equipe de Uberaba, de Araxá, né, e sigamos. Sigamos. Quem precisar de nós, estamos circulando pela escola. Vocês nos acham no pátio. No pátio. E em todos os outros setores. Obrigada. Obrigada, que termina o nosso GabaCast. Quantos mil horários?